Olá, eu sou o pastor André de Pirassununga e estou aqui com você mais uma vez para gravar uma série sobre valores. Nosso manual Apacentai esse ano, que Deus inspirou a vida do nosso pastor Joel Estevanato, presidente da nossa regional Mandaqui Bragantina, através do manual Apacentai que dirige as nossas mensagens dominicais e também as nossas reuniões de pequenos grupos, com a ideia de fomentar bem a pregação na mente, no coração, durante a semana, trabalhando no mesmo tema, com diferentes versículos no dia a dia, no devocional, nos grupos pequenos, para que a mensagem da palavra de Deus ela fique bem fixada no coração. Então eu quero te convidar você para estar conosco durante esta série, onde nós vamos falar sobre valores indispensáveis na formação de líderes, valores indispensáveis na formação de líderes. Uma série de 4 episódios que vai abençoar muito a sua vida, voltado não só para a liderança em questões de empresa, trabalho, igreja, mas principalmente na célula macro da sociedade que é a família. Tudo começa dentro de uma casa, dentro de um lar. Não tem lugar melhor para se formar líderes do que dentro do lar, do que entre a vida do casal que Deus formou, homem e mulher. Então nós temos muito a aprender com essa série. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, quero convidar você para ativar os sininhos das notificações, compartilhar este vídeo com mais pessoas, que certamente vai edificar a sua vida. Fique conosco com mais um Conectados com a Palavra. Sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. Sou um cidadão do céu, do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus eu derrubar gigantes. Desse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto. Erga suas mãos, minhas mãos, é cantar o hino da vitória. Cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião. Chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, aleluia, oh, essa promessa é garantida. Vamos declarar: acredito na promessa. Se ela vem de Deus, ela vai se cumprir. Sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. O mundo aqui não me interessa. Eu sou um cidadão do céu. Sou um cidadão do céu, do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus eu derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, oh, oh. Eu vou além do rio, cante. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou
vou cantar bem forte o hino da vitória. Até chegar lá com Jesus. Chegar em Sião, oh, 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 oh. Chegar em Sião, oh, 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 oh. Sião. Oi, 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 oi. Se você vai lá, canta. Sião. Diga, eu vou. Aleluia. Agora sim, ó. Olá, estamos aqui mais uma vez para esse episódio onde nós iremos aprender como é difícil quando nós temos uma liderança sobre a nossa vida, que não é uma liderança sadia, não é uma liderança estável, não é uma liderança que deixa para nós um bom legado. E eu quero falar sobre valores que herdamos por quem nos lidera. Valores que herdamos por quem nos lidera. É muito importante nós entendermos isso. E podemos herdar das pessoas que nos lideram valores que podem realmente comprometer toda a nossa vida, a nossa perspectiva, visão do mundo. Eu mesmo vivi um complexo de inferioridade muito grande que me foi colocado pelos meus pais, quando me comparavam com meu irmão, faziam essa comparação constantemente, e aquilo criou um complexo muito grande na minha vida. E muitas das vezes nós temos lideranças que nos marcam, nos machucam, e nós precisamos ver isso na Bíblia, o quanto isso é perigoso, principalmente para aqueles que são cristãos. Isso pode acontecer com um cristão. Ele pode sofrer algo na sua vida que nós vamos aprender através dessa pregação, adquirir um tipo de comportamento que não é um comportamento de um bom líder, não é um comportamento de alguém que vai exercer liderança. Nós vimos que Elimeleque era aquela pessoa que ele seguia as circunstâncias, ele acompanhava as circunstâncias externas. Ele ia para onde as coisas estavam boas. Então ele era dirigido pelas circunstâncias. Ele acabou gerando também isso na sua esposa. Nós, maridos, e nós, líderes, tendemos a imprimir nas pessoas as nossas características. Eu vi uma frase uma vez que um pastor só pode guiar as pessoas na estrada que ele passou. É muito comum a mulher pegar os hábitos e costumes do marido, aprender muita coisa do marido, herdar muita coisa do marido. Ainda mais se ela casou com ele muito nova e passou mais tempo com ele do que com o seu pai. Herdar essas características. E nós vamos perceber que Noemi, depois que ela perde o seu marido e ela perde os seus filhos, mesmo Ruth estando do lado dela, ela tem sobre si um sentimento horrível quando ela volta para a terra dela, para Belém de Judá. Vamos ler aqui em Ruth capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegaram. Todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Veja como ela era conhecida. Veja como era uma pessoa conhecida. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Pois o Todo-Poderoso
tornou minha vida muito amarga. Eu estou lendo na NVI. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Foi assim que ela voltou. Imagine você. Seu marido toma um ato de pegar sua esposa e seus filhos e partir para Moabe, porque na casa do pão estava faltando pão. Chegando na terra de Moabe, a Bíblia vai dizer que Elimeleque ele morre. Mas também vai morrer também os seus 2 filhos. E Noemi vai passar um tempo com as suas noras, que lhes são leais durante esse tempo. Mas Noemi fica sabendo que Deus volta a abençoar o seu povo. Volta a abençoar as pessoas que estavam lá em Israel. Até porque a intenção deles não era mudar de vez. A intenção deles era dar um tempo daquela crise. E agora ela vai retornar para a sua terra. Ela consegue desanimar uma das suas noras. Consegue passar aquela situação que aos olhos humanos realmente era negativo. E Orfa então volta. Porque ela diz que ela teria que casar de novo, na sua cultura teria que ter filhos, e ela já estava de idade. Ainda que ela conseguisse isso, suas noras teriam que esperar esses filhos crescerem para que se tornassem homens e casassem e tivessem filhos. A situação era desesperadora. Noemi dependeria de um resgatador, a lei de Israel, alguém da tribo dela teria que resgatar ela, porque senão nem casa ela poderia ter mais. Assim era a situação das viúvas em Israel, porque quando um homem morria, se a mulher tivesse um filho, quem tomava conta do lar não era a mãe, como é na nossa cultura. Quem mandava na casa era o filho, primogênito, era ele que cuidava de todas as coisas. Noemi está nessa condição, está voltando com Ruth, e quando as pessoas a encontram, elas dizem, não é Noemi? E ela diz assim, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, me chame de uma pessoa amarga, né? Imagine você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de amargura, de tristeza. Não era à toa, com certeza. De fato, não era à toa. Mas talvez se tudo isso acontecesse ali, perto do povo, dentro da própria cidade de Belém, daquela terra, ela não teria esse sentimento. Mas agora ela diz, olha, eu fui de mãos cheias. Engraçado, essa palavra eu fui de mãos cheias. Porque eles saíram dali, de uma terra que estava com muita fome, para buscar comida. E quando ela fala de mãos cheias, ela está falando do filho, da família. O valor que ela está expressando que ela saiu dali e levou para Moabe era o seu marido e os seus filhos. E por mais que tinha comida agora, estava na época da colheita, tinha abundância naquele lugar, ela diz, eu voltei vazia. Eu estou vazia. Olha, a vida não tem sentido quando se tem comida e se tem dinheiro. Perdão, mas não tem pessoas para desfrutar disso. Quando se chega no topo sozinho. Quando se chega em algum lugar e não tem ninguém para compartilhar dessa alegria. Ela expressa que os maiores valores da vida dela haviam se perdidos. Mesmo a Ruth permanecendo do lado dela, ela está expressando isso para aquele povo, dizendo, olha, eu fui de mão cheia e o que aconteceu? Deus está contra mim. Olha o prognóstico, olha a palavra dela, nós vamos perceber que não é nada disso.
no mundo espiritual, na mente de Deus e no trabalhar de Deus, nada disso está acontecendo. Mas ela se tornou realmente refém das circunstâncias. Ela olhou para a dificuldade e deixou que aquilo dominasse a sua mente, que aquilo passasse a fazer parte do seu ser, da sua forma de olhar a vida, da sua forma de olhar a Deus. As pessoas, elas tendem em suas crises culparem a Deus. Isso é muito perigoso. Quando, em tempos de crises, nós responsabilizamos a Deus por aquilo que está acontecendo sobre a nossa vida. Nós falamos por Deus. Na série anterior, quando eu preguei sobre a Batalha dos Três Reis, valores que nós aprendemos na Batalha dos Três Reis, eu falei sobre o rei de Israel, Jorão, que na hora que faltou água, ele disse, olha, o Senhor nos trouxe aqui para entregar nas mãos desses três reis. Pessoas que falam em nome de Deus e falam por Deus, a vida está tão difícil que elas começam a expressar que Deus está contra elas, que Deus se virou contra elas, que Deus não tem como resolver o seu problema. É como se Deus agora, as mãos do Senhor estão atadas. E o Senhor fala em Isaías 59, versículo 1 e 2, dizendo, olha, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e a mim, para que eu não vos ouça. E diante daquele quadro que Noemi estava atravessando, na cabeça dela, aquilo era a mão de Deus contra ela com exatidão. Deus estava contra ela. E nós temos que tomar todo o cuidado em tempo de crise e dificuldade, em não culpar a Deus, em não responsabilizar a Deus por aquilo que está sobrevindo sobre a nossa vida. São nossas escolhas. Lá em Lamentações de Jeremias, ele diz de que se queixa o homem 24 horas, a não ser dos seus próprios pecados. Grandes coisas que vêm sobre a nossa vida são devido às nossas escolhas, nossas decisões, onde nós não consultamos a Deus. Mas o engraçado é que quando elas dão erradas, nós culpamos a Deus. Então agora ela está se referindo a Deus como alguém que está punindo ela, que está contra ela, que colocou as mãos contra ela. Às vezes, tomar esse tipo de comportamento parece um sistema de defesa, né? Quando nós tomamos um comportamento de autocomiseração, de coitadismo, de vitimismo, quando nós criamos essa barreira em volta de nós, o Senhor está contra mim, eu sou assim mesmo, eu nasci para dar errado, né? Isso vira um tipo de proteção. A gente tem que tomar cuidado que isso vira um tipo de escudo. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que uma pessoa ferida. Imagine vocês, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que uma pessoa ferida. Agora essa mulher está ferida, está cheia de amargura, o coração dela está fechado, triste, e dizendo, a mão de Deus está contra mim. O que ela aprendeu com o marido dela? Que tipo de líder ele foi na vida dela? Em tempo de crise, ensinando ela a enfrentar crise, enfrentar dificuldade. Que tipo de fé que eles tinham? Como eles falavam do Deus de Israel? Né? Quando contavam que esse Deus, em meio a tantas crises e dificuldades, os livrou. E agora a gente percebe que as circunstâncias na vida dessa mulher é essa. Deus está contra mim. Deus está... E engraçado que Ruth havia assumido esse Deus que ela está confessando que está contra ele, que trata mal, que não a trata bem. Ela está assumindo esse Deus para si. Ela está crendo nesse Deus. E imagine você evangelizando alguém dizendo assim, Deus até hoje só fez desgraça na minha vida. Deus até hoje tirou meus filhos. Deus até hoje tirou meu trabalho, tirou a minha saúde. E alguém virar para você e está dizendo, eu quero aceitar esse Deus. Eu quero esse Deus para a minha vida. Eu aceito esse Deus. Você consegue ver alguém aceitando Jesus desse jeito, você evangelizando dessa forma? Mas, de forma engraçada, foi assim que aconteceu com Ruth. Com essa mulher falando dessa forma, apresentando
esse tipo de Deus, um Deus que maltrata, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que abandona, um Deus que simplesmente deixa a pessoa na rua da amargura, é esse Deus que Ruth confessa dizer, olha, eu estou com você, eu estou do seu lado. Esse Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é que Noemi herda do seu marido a característica de ser aquela pessoa que se anima ou desanima conforme a circunstância. É aqui que eu quero chegar. Características que herdamos da nossa liderança. Lembra aquele Meleque, ele é aquele cara da circunstância? Não tem pão aqui, tem pão em Moab, eu vou dar um tempo, então eu vou para Moab. É aquele cara que caminha conforme as circunstâncias. Ele é dirigido pelas circunstâncias. Noemi herda isso, aprende dessa forma. As circunstâncias estão dizendo para ela agora que Deus está contra ela, que ela é uma infeliz, que ela é uma pessoa de vida amarga. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para você. Pular um trecho bem grande aqui, senão tem que ler todo o livro. E aí você pode ler e você mesmo entender essa história. Porque a Bíblia vai dizer que Ruth, ela vai colher, porque naquela época tinha esse costume de fazer o seguinte. Na lavoura se fazia a colheita, mas se deixava espigas para trás, para que as pessoas pobres, aquelas que não tinham dinheiro, colhessem aquelas espigas. Isso era uma lei em Israel. Podia se colher tudo. Tinha que deixar algumas coisas para trás, para que as pessoas que passavam fome e tinham dificuldade fossem fazer a colheita. E Ruth foi para aquela vinha esperar esse momento, o momento em que passasse a colheita, e ela vai entrar justamente na vinha, justamente não, ela até parece por acaso, né? Vai entrar onde? Na plantação de Boaz. Tinha tanta plantação para entrar, mas vai entrar na plantação de um parente de Noemi. Agora observe você, uma coisa muito interessante aqui, que eu preciso falar com vocês, não dá tempo de tratar tudo, que Boaz, ele se interessa por Ruth, mas ele precisa falar para Ruth o seguinte, escuta, tem outro resgatador, eu não sou o primeiro, tem outro. Deixa eu ir conversar com ele primeiro e ver se ele não vai querer você, para mim então te aceitar. Mas lembra que Noemi tinha uma outra nora? Lembra que dava para vir com as duas? Lembra que tinha então 2 resgatadores e uma volta? Uma se desanima? E agora Boaz ele tem que se preocupar dizendo o seguinte, eu não sou o único resgatador, tem outro. Enquanto Noemi disse que não tinha ninguém, que havia impossibilidade, na verdade tinha 2 resgatadores lá. Esse é o cuidado que nós temos que ter na nossa vida, quando circunstâncias realmente difíceis, se colocando no lugar dessa mulher aqui, não foi brincadeira o que ela passou, mas nós precisamos entender que Deus, ele sempre será Deus, ele sempre será o cuidador, ele sempre terá presente na nossa vida, ainda que as dores pareçam insuportáveis, ainda que as dificuldades que venham pareçam sem saída, nós temos que continuar com o ânimo no Senhor. Quando Ruth vai colher espigas, o interessante é que Boaz não manda os caras deixar as espigas ruins para trás. Manda deixar as espigas melhores. Não era o costume de fazer isso. Se colhiam as melhores, deixavam ruim. Ele disse, deixa ela pegar as melhores aí. E além de encher o saco das espigas melhores, ainda acrescentam mais espigas. Quando ela chega em casa com aquela colheita, sua sogra olha para aquilo e diz assim, olha, mas o que aconteceu? Que isso? Como é que você vem com tanta refeição, com tanta abundância para casa? Onde você trabalhou? Aí o versículo 19 do capítulo 2 vai dizer assim, ó, a sogra perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor,
que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. O que eu quero dizer com isso? O ânimo de Noemi muda. Olha como é que essa mulher vive. Até então, até este momento, até este período, em que nenhuma circunstância externa é favorável, ela é amarga, ela é pessoa de vida difícil, ela é pessoa maltratada por Deus, ela é pessoa em que Deus castigou, que a mão de Deus está contra ela. Mas quando ela identifica uma situação, quando ela olha para uma circunstância, né, ela olha para uma situação, ela observa um acontecimento diferente ali, que a sua nora volta, e ela fica espantada com o tipo de colheita que ela havia trazido. Ela pergunta: onde é que você trabalhou? E ela já declara: olha, bendito seja aquele a quem você teve hoje. Bendito foi essa colheita que você fez. E quando Ruth declara, ela tem uma expressão de ânimo. Mediante aquela circunstância, ela se anima de novo. A sua fé em Deus volta, o seu ânimo em Deus volta, a sua esperança em Deus volta. E ela diz: é um dos nossos resgatadores, Deus está conosco. Observe você, que coisa estranha. Então, a gente precisa aprender o seguinte: continuar acreditando em Deus, entendendo que nós não precisamos viver amargos, precisamos viver chorando, enlutados, carregando uma vida difícil, até esperar que Deus venha e faça algo para mostrar que está conosco, para mostrar que está na nossa vida novamente, para que a gente se anime, volte a expressar fé, volte a expressar alegria. Como eu disse, nós temos que saber lidar com tempos de crises, mas temos que saber ser crentes que creem em Deus no outono, no inverno, até que a primavera chegue novamente. Noemi não curtiu o processo, passou todo aquele processo com amargura, se martirizando, sofrendo, mas agora que ela percebe um agir de Deus, ela muda de repente. A sua fé volta, a sua expressão de louvor volta, a sua esperança volta. Então nós não podemos ser líderes refém das circunstâncias, não podemos depender delas. Nós precisamos em todo o tempo, como foi José, como foi Jó, e muitos personagens bíblicos que diante de crises e dificuldades continuaram crendo no Senhor. Ainda diante da desesperança, ainda que os seus olhos naturais não vissem saídas para problemas, mas se manterem fiéis. Como Caleb, por exemplo, que expressa isso, né? Que mesmo depois do povo ter murmurado, passado mais 40 anos, agora se fazer 80 anos de idade, ele diz: eu continuo com a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo vigor no Senhor. Que não sejamos como Noemi, que venhamos esperar as circunstâncias melhorar para nos animarmos de novo. Quando elas pioram, nós pioramos. Quando elas melhoram, nós melhoramos. Um líder se mantém estável emocionalmente em todo o tempo, porque a sua confiança está no Senhor. Não fique esperando as circunstâncias de ser favoráveis para crer e se animar. Se anime no Senhor. Então a minha oração por você nesse momento é que você não se torne um líder refém das circunstâncias, para acreditar, para profetizar, para se animar, para falar para as pessoas e para animar outras pessoas. Mas que você seja aquela pessoa que diante de quadros mais difíceis da vida, continue expressando sua confiança no Senhor, sua alegria no Senhor e louvando a Deus. Não mudando para pior quando as coisas ficam pior e não mudando para melhor quando as coisas ficam melhor, mas sendo uma pessoa estável. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Meu Deus, diante dessa palavra, de mais esse episódio, eu quero orar agora por essa pessoa que talvez aprendeu com uma liderança que a comparava, que criou complexo de inferioridade, aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, que pode ser filha de alguém como Marta, Senhor. Uma pessoa inquieta, ansiosa, que herdou dos seus pais, da sua liderança, de alguém, Senhor. Características de pessoas estáveis, pessoas que não possuem estabilidade
emocional, que depende das circunstâncias para ter alegria, que depende das circunstâncias para ficar triste, mas que a nossa paz, que a tua palavra diz que excede todo entendimento, a nossa alegria que não é desse mundo, a nossa alegria é a alegria do Senhor, é a nossa força, ela possa ser uma alegria estável e constante. Então eu oro pela estabilidade emocional dessa pessoa que está me assistindo, porque ela precisa disso para exercer uma boa liderança na sua vida. Nós não estamos livres de coisas desastrosas nos acontecerem, mas podemos confiar no Senhor, que é socorro bem presente na angústia. Em nome de Jesus. Amém. Meu convite a você agora que está nos assistindo é para contribuição. Você precisa entender a importância da contribuição no reino de Deus. Eu tenho falado muito com a igreja da importância de eles não deixarem de pegar esse envelope quando entram no culto, mesmo quando não tem nada para colocar no envelope. Quero ler com você Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Uma coisa interessante. Jacó sai de casa fugido do seu irmão Esaú e ele sai sem nada. Ele sai só com o cajado dele, sai totalmente duro. Sai com rumo para uma determinada região. Mas ele sai realmente sem nada, sem dinheiro e sem nada, só com um cajado nas mãos. E no meio desse percurso ele vai dormir num lugar, ele vai deitar com a cabeça na pedra. Vai dormir no meio da estrada com a cabeça na pedra. O versículo 10 de Gênesis 28 nos diz o seguinte: Jacó partiu de Betseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Imagina um patriarca dormir com a cabeça na pedra, né? Tem vezes na vida que nós estamos dormindo com a cabeça na pedra. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, Deus de Israel, de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente era chamada Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será por meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna lhe servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que não havia lei que ordenasse dízimo. Nós não estamos aqui no tempo da lei ainda, Moisés ainda nem tinha escrito a lei. E Jacó, ele faz uma promessa. É interessante como o cara tinha ali no meio do lugar, dormindo com a cabeça na pedra, ele tem um sonho, nesse sonho vem uma palavra profética para a vida dele. O que está acontecendo ali é um ambiente de igreja, porque ele vai chamar de casa de Deus, porque é na casa de Deus que você recebe promessa. Não é na casa de Deus que Deus fala com você, que vem as palavras de promessa para a tua vida, onde Deus libera a bênção. Deus está em sonho pregando para ele, falando: eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou fazer o que eu prometi aos seus pais, você vai ser uma bênção, o que eu estou falando vai ser cumprido sobre a tua vida. Aí ele acorda, e quando ele acorda, ele diz: olha, esse Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. E por ter consciência que ele teve palavra, que ele teve na casa de Deus, ele vai fazer uma oferta, mas ele não tinha oferta. Ele pega a pedra que ele estava deitado, como alguém que pega um envelope vazio na hora do culto, mas tem a preocupação. Ele pega aquela pedra e ele diz: olha, essa pedra é o que eu estou oferecendo como hoje um acordo entre mim e o Senhor.
Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar em paz e me trazer de volta à casa do meu pai, em tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo de tudo. O que Jacó tinha naquele momento? Uma pedra. E o que é interessante, ele tinha consciência de que ele tinha que ofertar. Mesmo não tendo oferta, ele tinha que fazer um compromisso de oferta. Então, nesse momento, eu quero desafiar você, que está sendo colocado aí no nosso link, o Pix da igreja, para que você possa fazer sua contribuição. E você que talvez esse momento não tem, faça um voto com o Senhor. Faça um voto com Ele, no seu coração. Faça um voto com Ele de que se Ele abrir uma porta para você, você vai passar a ser fiel a Ele, você vai contribuir com a obra missionária, você vai ajudar para a obra missionária, você vai ser fiel na casa de Deus, abençoando a obra de Deus com o seu dízimo. Faça esse compromisso com o Senhor. Observe que Jacó se torna um dizimista antes de ter uma igreja ou um prédio construído. Ele participou de um culto com Deus no meio do caminho, no meio da estrada. E ali aquele cara, ele vira um dizimista. Então eu quero falar da importância de você ser um dizimista na casa de Deus, de você ser um contribuinte e agir pela fé, sobretudo pela fé. Eu quero orar agora, nesse momento, por você que vai fazer essa contribuição. Meu Deus, abençoe essa pessoa que está me assistindo agora nesse programa Conectados, que está preparando a sua contribuição, que vai ter esse tempo para contribuir para o seu reino, para com a sua obra, porque nós percebemos que não existe culto sem oferta, Senhor. Não existe culto onde tenha louvor, tenha pregação e não tenha oferta. Nós estamos vendo aqui que ele para ali naquele caminho, ele deita com a cabeça na pedra, ele tem pregação, ele tem os anjos subindo e descendo. O texto não diz que estavam cantando, mas estavam subindo e descendo aquela escada, e ele acorda e ele faz uma oferta mesmo sem ter oferta. Porque aonde tem culto precisa ter oferta. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está contribuindo nesse momento, em nome de Jesus. Pra te adorar, pra te servir, Jesus, foi que eu nasci, eis-me aqui, usa-me, Senhor, pra te louvar, pra te adorar, pra te servir, Jesus, foi que eu nasci, eis-me aqui, usa-me, Senhor, vem Espírito de Deus transformar a minha vida, vem Espírito de Deus transportar meu coração, vem Espírito de Deus trazer paz e alegria. Chegamos ao final desse episódio da série. Fique com a gente. Estamos falando de valores que aprendemos na formação de líderes. Há conteúdos muito importantes para você nesse canal do YouTube, na página da nossa igreja, onde não só tem ofertado esse programa Conectados com a Palavra, mas também os cultos da igreja, os cultos matinais, os cultos noturnos, os cultos que tem pela tarde, os trabalhos que tem nessa igreja. Então é muito importante você se inscrever no canal, muito importante você ativar o sininho, muito importante também você compartilhar. Prepare o teu coração para os próximos episódios que vêm do Conectados. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esse tempo que você tem prestado a nos ouvir e com certeza recebendo valores da palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.